A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que aumenta o salário de juízes e membros do Ministério Público. Quem chega agora no Morning Show para trazer detalhes sobre isso é a nossa repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília. Bom dia, bem-vinda, Lu. Bom dia, Kobayashi, bom dia ao pessoal do estúdio, a quem está acompanhando a gente. Olha, um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça que pode ter um impacto de 42 bilhões de reais por ano, segundo o alerta da própria base do governo lá dentro do Congresso Nacional. O que está sendo discutida? A possibilidade de 5% de aumento para os magistrados, né, juízes e magistrados, a cada 5 anos. É aquele quinquênio que o pessoal da iniciativa privada já recebe. 5%, podendo chegar a 35% no máximo esse reajuste e com um detalhe importante, extrateto, ou seja, abre-se a possibilidade de penduricalhos aumentarem os salários no país, além do teto constitucional, que é R$44 mil. Oficialmente, ninguém poderia receber mais no serviço público além desse valor. Qual que é a ideia que está sendo discutida no Congresso Nacional e que está levantando polêmica num momento em que governadores estão vindo aqui em Brasília renegociar as dívidas. E o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, já disse que isso vai ser um tsunami nas contas públicas, levando-se em consideração que o reflexo será não só aqui na administração federal, mas em todos os outros estados da federação. O problema é que, além dos magistrados, dos juízes, já tem proposta de ampliar o leque para esse pagamento. O relator da proposta, o senador Eduardo Gomes, estendeu, no parecer dele, o benefício para ministros do Tribunal de Contas da União e conselheiros dos tribunais de contas municipais e estaduais. Estendeu também para servidores da Advocacia Geral da União, procuradores do Estado e do Distrito Federal, além de delegados da Polícia Federal. Esse pagamento extra também deverá ser recebido, se a proposta realmente passar lá no Congresso Nacional, por aposentados e pensionistas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defende a proposta, diz que seria uma forma de recuperar e garantir, reajustar, cumprir um problema histórico que é de defasagem salarial das categorias. Muito bem, Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo detalhes sobre esta proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que visa aumentar o salário de membros do Judiciário e do Ministério Público e outros mais. Obrigado, Luciana Verdolim, um bom dia para você. Vamos começar, gente? Vamos falar sobre isso? Qual que é a ideia? A cada 5 anos, 5% de aumento, até o limite de 35% e mais, fora do teto constitucional do salário. Ou seja, esse cálculo não entra naquele limite que um membro do poder público pode receber. Uma boa para quem é juiz, promotor, delegado federal, né, Mano Ferreira? E quem paga a conta, Koba? Para quem paga a conta, o que é que isso significa? A gente é muito curioso, né? Porque nós tivemos uma eleição que foi marcada, uma das grandes frases foi: precisamos incluir o pobre no orçamento. A pergunta que eu faço é: cadê o pobre no orçamento? Quando a gente vê essas discussões todas acontecendo, são para aumentar o salário de quem já ganha muito. Vamos olhar, o Brasil gasta muito com o judiciário, 1,6% do PIB nacional vai para o judiciário. Isso é muito ou é pouco? Vamos comparar com o mundo. Somos o país que mais gasta com o judiciário. Temos o judiciário mais caro do mundo. Segundo o CNJ, a remuneração média de um juiz no Brasil hoje é de R$ 69.800, muito acima do teto constitucional. Quando a gente olha, mesmo sendo a justiça mais cara do mundo, a gente pergunta: temos uma justiça eficiente, de qualidade? Não temos. Vamos olhar uma outra comparação. Qual é o número de juízes no Brasil? Nós temos 8 juízes por 100 mil habitantes. A Alemanha, Koba, tem 24 juízes por 100 mil habitantes. 3 vezes mais. E, ainda assim, o nosso judiciário é 3 vezes mais caro que o alemão. Ou seja, a gente paga mais por menos juízes, tem menos eficiência no judiciário, e essa conta simplesmente não fecha. Isso tudo num contexto em que
As contas públicas, de forma geral, não fecham. O Brasil está com a situação fiscal desequilibrada há 10 anos. Tem 10 anos que as nossas contas públicas não fecham. Isso significa diminuição do poder de compra do cidadão que paga o imposto. Então, como é que aquele que paga o imposto, o cliente, o cidadão, está com menos renda e aquele que está na elite do funcionalismo público pensa em ter aumento? Isso é um escárnio com a cara do cidadão brasileiro. E eu pergunto novamente, cadê o pobre no orçamento? Começamos o Morning Show dessa quinta-feira com o Mano Ferreira indignado, consternado com essa notícia, Felipe Monteiro. O Mano não está se suportando de indignação, Pepe. O Maninho tá indignado, cara. Fazia tempo que eu não vi o Maninho tão indignado como hoje, né? E faz sentido, né? Quando você vê, por exemplo, uma carreira já com tantos privilégios, né? Com super salários, que recebe o maior salário do funcionalismo público, ter mais benefício, né? Você fica um pouco preocupado, até considerando a comparação com o salário mínimo, a comparação com o salário dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, não é? Então, comparativamente, dá 5% de aumento salarial por meio do quinquênio aos juízes federais, aos procuradores federais, é realmente um escárnio e estão sambando na cara da nossa população. Aí tem uma questão que eu acho preocupante, né? E o Jacques Wagner colocou isso quando ele colocou a questão de uma forma muito mais honesta do que os outros, é que essa PEC, se passar, irá ter uma pressão em todos os entes federativos do Brasil, né, querendo colocar a mesma regra Quer dizer, um efeito cascata. Nos estados. E a gente sabe que um dos problemas do Brasil, da finança do Brasil, é exatamente o endividamento do Estado, né? Então, nós temos que realmente discutir a questão, de fato, né, de qual justiça nós queremos. Não é? Eu até sou a favor, eu até acho que o juiz, mano, eu discordo de você no ponto que eu acho o preço que você colocou, eu acho que juiz no Brasil, para a responsabilidade que tem, ganha pouco. Né? Quase 70 mil é pouco? Ué, em que país você vive, o ministro do Supremo Tribunal Federal ganhar 70 mil reais é pouco. É pouco. A gente está falando da remuneração média do juiz. Claro que se você comparar o salário do ministro do STF, o salário do juiz com a população do Brasil, é muito. Mas há um abismo, há um abismo assim grande. Mas não dá para você falar que o ministro do STF ganha 70 mil reais, na verdade ganha 35 mil reais. Com os penduricários, pode até chegar a 70 mil reais. Mas a Suprema Corte do Brasil... Vale, é o que chega na conta bancária. A Suprema Corte no Brasil, né, os juízes da Suprema Corte do Brasil, os ministros, tem menos penduricário do que o juiz da primeira e segunda instância. A régua do PP é alta. Mas vamos lá. Que o PP, meu amigo, 70 mil, pra mim é muito. Pro PP é nada. Pepe, dá uma olhadinha pra trás, Pepe. Ó quem tá no seu cangote aqui, direto de Brasília, chegando o delegado. Você achou que estaria livre do Palumbo, meu amigo? Não, ele me persegue, cara. Eu vou denunciar o Palumbo por crime de stalking. Hein? É perseguição, ô Palumbo? Tá contigo. Bom dia a todos vocês, a nossa audiência. Não, o PP, quando ele resolve falar bobagem, ele não para mais. 70 mil reais, ele fala que não é um bom salário, é um excelente salário. O salário mínimo é R$ 1.500. Como é que ele fala que um juiz ganha 70 não é um bom salário? Isso é um absurdo, isso é um tapa na cara da sociedade. Os professores ganhando 3 mil reais, policiais penais ganhando 4, 5 mil reais. Não dá para a gente aceitar isso calado, porque é uma casta agora, eles são melhores do que o restante da população. É engraçado, quando se fala em reformar a reforma da Previdência administrativa, nunca se fala de juiz, de promotor, de ministro, sempre sobra para o coitadinho, sempre sobra para aquele que ganha 2, 3 salários mínimos no máximo. Agora, o PP falar que não ganha 70 mil não é um bom salário, ele vive no mundo de Narnia, né? 39 mil reais, Palumbo. 39 mil reais, o Estado do STF. O que conta 39 mil reais. Oficialmente 39 mil reais. Vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá, vamos lá. É o seguinte, eu quero saber o seguinte, no dia que chega lá no supermercado, Telhada, para pagar a conta, você acha que a Caixa olha ali pro dinheiro e fala, esse aqui eu não vou aceitar porque é penduricalho, não é salário. Ou não, esse aqui eu aceito porque é salário, não é penduricalho. Faz diferença o dinheiro que cai na conta, ô Telhada? Não, é bom começar o programa já com o tema mais polêmico, né? Isso que é importante.
E todo mundo aqui tem sua razão mesmo. Nós estamos diante de verdadeiros marajás. Pô, salários, para que ter o teto constitucional, então? Se chega penduricalho, se vem quinquênio, para chegar a 35% de um bom salário, que seja 40 mil reais, como o Felipe colocou, já não é um bom salário para vir mais penduricalhos, para chegar a 70, 80, 100 mil reais, alguns casos, porque os 70 mil é a média dos salários. O efeito, a bola de neve, o efeito cascata que isso causa, a obrigação aos estados, porque isso aí vai vir para os tribunais de justiça, vai vir para as defensorias públicas, para os ministérios públicos estaduais, para servidores, muitas vezes, como está colocado aí já em emenda. Então, eu sou a favor, claro, de todo mundo ganhar bem, mas nós temos que olhar para as carreiras policiais. Nós temos que olhar para os mestres, professores que estão se matando no dia a dia para dar aula em escola municipal, escola estadual, periferia, muitas vezes sendo desrespeitados por alunos que não têm uma educação familiar, vêm para a escola e repassam em cima do professor tudo que a educação que não teve, o professor tem que administrar isso e ganha um salário mísero. Enfermeiros que se entregaram na pandemia, que se arriscaram, colocaram a sua vida em jogo para continuar, não tendo um teto nacional, não tendo um piso nacional, melhor dizendo, e a gente está falando de aumentar mais ainda uma classe já privilegiada. Agora eu quero saber o seguinte, você que acompanha o Morning Show aqui, tem um processo na justiça. Você está lá enrolado faz 5, 6, 10 anos, aí você ganha um processo, aí o seu dinheiro vai para a fila do precatório, e aí aquilo demora, e aí... Imagina só, a pessoa que sofre com a demora, com a lentidão da justiça, o Felipe Monteiro, quando vê a notícia de que serão gastos cerca de 42 bilhões de reais, que é o impacto geral aí, 42 bilhões de reais, para contratar mais juízes para acelerar os processos? Não. Para ampliar o sistema de justiça no Brasil? Não. Para colocar juiz onde não tem, lá nos interiores do Pará, do Maranhão, dos interiores do Brasil? Não. É para manter os mesmos juízes, só que ganhando mais. É uma questão de eficiência também na entrega do serviço. Você acha que esta medida aí de aumentar o salário de membros da justiça, você acha que vai refletir em acesso à justiça para a população, no final das contas? Porque qual que é a contraprestação aqui? Qual é o benefício em troca de um investimento tão alto de 42 bilhões? O que chega para a população, no final das contas, quando a gente aumenta 42 bilhões para salários? Eu até concordo com vocês quando vocês falam que a justiça do Brasil é ineficiente. Eu sou a favor de melhorar a justiça do Brasil, melhorar a eficiência da justiça no Brasil, não é? Eu sou a favor que tenham muito menos juízes, né, mas muito mais eficientes, com salário muito melhor do que 39 mil reais por mês, né, que eu realmente acho um pouco salário comparado com as carreiras jurídicas no Brasil, né? Agora, não dá para negar, respondendo a tua pergunta, que o Brasil é o país que mais tem acesso à justiça. No Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, ao contrário dos países da Europa, não é? Uma pessoa normal pode entrar na justiça sem advogado. Uma pessoa normal pode entrar na justiça para discutir questões de poucos valores. Né? Mas não é a maioria, nos Estados Unidos e na União Europeia não funciona dessa forma. Aí tem um argumento que eu acho péssimo quando compara. Eu quero que professor ganhe muito mais que juízes. Eu quero que professores ganhem muito mais do que qualquer outra carreira do Estado. Mas tem um discurso que eu não gosto muito quando falam, querendo comparar o salário do juiz com o salário do professor. Por quê? Porque no Brasil tem 2,2 milhões de pessoas que trabalham com educação, professores e assistentes, né? E tem 13 mil, né, juízes. Ou seja, você dando 10 reais de aumento para professor, eu acho que tem que dar muito mais do que isso, né? O rombo do orçamento é muito maior do que você dar esse valor para os juízes. Por isso é muito mais fácil, corporativamente, você defender aumentos de salários para carreiras jurídicas. Telhada, só que tem uma diferença aqui. A gente tem quantos milhões de professores? Educação, 2,2 milhões. 2 milhões de professores. Mas quem é o cliente de 2 milhões de professores? 200 milhões de brasileiros. Essa é a questão. Agora você vai ver lá no judiciário. Quem é o maior cliente do judiciário, Telhada? Você sabe quem é? Estado. Quem que movimenta o judiciário? Quem que fica lá enchendo o juiz de processo, uma fila de processos? É o próprio Estado. É o INSS que não dá aposentadoria para quem precisa receber. É o Estado que cobra errado um imposto e depois tem que alguém ir atrás da justiça para corrigir a cobrança do imposto. É o policial militar. Você que é
é um capitão da polícia, é o policial militar que recebe o salário todo errado, tem que ficar depois revendo esses quinquênios, esses tapartes, lá vai receber certinho, mas o policial militar tem que entrar na justiça para receber corretamente. Uma precatória e não recebe a totalidade. Tem essa diferença básica, né? Detalhe, não é comparar o querer que ganhe igual a um juiz, um professor. Inclusive, essa é uma das argumentações que eles estão utilizando nessa proposta. Para o juiz que inicia a carreira não ter o salário tão próximo daquele que já está no final da carreira, com 20, 25, 30 anos de serviço. Com esse 5% de quinquênio, ele teria uma distância maior de quem está iniciando. Ou seja, evitando o achatamento da carreira. Esse é o argumento que eles utilizam. Porém, o que a gente está pedindo aqui é dignidade nos salários das categorias de servidores públicos que são a base, que são esses que provêm educação, a saúde, a segurança pública, que estão no dia a dia segurando a nossa sociedade e mantendo ela longe do caos. Outra coisa, em São Paulo, ano passado, eu votei contra, e acredito que os senhores advogados também tenham sido contra. Nós já, infelizmente, foi aprovado aqui em São Paulo o aumento de custas judiciais. O acesso à justiça já ficou mais caro para o cidadão, então assim, já aumentou-se aí a entrada de recursos para o Tribunal de Justiça, e agora a gente vê de novo essa discussão vindo à tona a nível Brasília, para que venha aumento salarial, mais percepção de recurso no bolso de quem já tem um excelente salário, já dá para viver muito bem no nosso país. Bem lembrada essa situação do telhado aí, inclusive foi resistente o telhado até o último minuto. Mesmo sendo base do governo, eu votei contra o aumento das custas judiciais. Um minutinho, mano. O que eu acho mais indignante nessa história é que a gente fica falando de salário do setor público e esquece que qualquer centavo no setor público não cai do céu, não dá em árvore. Quem paga essa conta é o cidadão brasileiro, é o trabalhador que está pagando imposto, e a nossa carga tributária já é muito grande. Então, quando a gente fala em aumentar o tempo todo os custos do Estado, em aumentar o salário do servidor público, seja ele quem for, o que a gente está falando é de tirar dinheiro do bolso do cidadão para alimentar o Estado. E ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. Isso é indignante. Já veio o Mano novamente falando esse discursinho que dinheiro não cai em árvore, dinheiro não cai no céu. Não cai. É impressionante esse discurso liberal. Você tira dinheiro do bolso do trabalhador, você diminui o emprego. Tem um fator que eu acho importante também, né? Que você tem que atrair pessoas para carreiras jurídicas, né? Um salário baixo, por exemplo, de não tem que atrair pessoas para ser professor? E não tem que atrair pessoas para ser enfermeiro, o salário baixo, por exemplo, para juiz, no começo de carreira, vai fazer os piores profissionais, os piores alunos virarem juízes. Mas pra tudo. E no Brasil, engraçado, no Brasil nós temos leis boas, as leis vão aprimorando com o tempo e nós temos cada vez juízes piores. 1/3 dos trabalhos sequer tem CLT nesse país. A gente está falando de um país que metade do país não tem esgoto tratado. Você está falando desse país. São essas pessoas que estão pagando a conta. Isso é indignante. Vamos lá.